E agora eu vou passar para você um passo a passo de como você tem que, não é como você tem, mas como eu sugiro fortemente que você organize as suas pesquisas, que você organize o desenvolvimento do seu trabalho. Se surgir alguma dúvida, coloca para mim nos comentários que a gente vai conversando, e isso é muito enriquecedor porque assim a gente vai direcionar os conteúdos para os problemas de vocês, para soluções, na verdade, né? Que é o que queremos. Muito bem, esse quadro aqui é um resumo de tudo que a gente vai conversar agora, não se assustem, que é mais ou menos um resumo que a gente tem do que seria um estudo em genética de populações. Então, aqui eu não estou trazendo especificamente a teoria do que é genética de populações. Isso é um outro conteúdo, tá? Isso é uma outra aula. A gente tem até aqui no canal já explicando o que é a genética de populações, mas basicamente o que a gente faz dentro da genética de populações é estudar a origem, tá? E a origem, a distribuição da variabilidade genética, a quantidade no tempo e no espaço. É isso que a gente faz quando a gente trabalha com genética de populações. Então, vamos começar agora com o primeiro passo, né? Sempre temos que começar com o primeiro passo. A primeira coisa que você fará é definir o seu modelo de estudo. Parece básico, né? Mas não é. Não é, porque tem gente, inclusive, que troca de projeto 10 milhões de vezes, tá? 10 milhões de vezes para poder fazer realmente o que precisa, e aí no final das contas nunca sabe do seu modelo e só fica trocando de projeto, trocando de projeto. Então, escolha um modelo de estudo. O que é um modelo de estudo? O organismo que você vai avaliar. São populações humanas? São populações de répteis, anfíbios, aves? Você vai trabalhar com plantas? O que você vai fazer, entendeu? Escolha aí com quem você vai trabalhar. Então, vai anotando esse passo a passo. O primeiro passo, então, é escolher o modelo de estudo, tá bom? Escolhido o modelo de estudo, você vai estudar esse modelo de estudo, mesmo. Como assim, Natácia? Ó, você vai olhar lá, características ecológicas, história de vida, hábitat. O que acontece ali com esse organismo? Ele ocorre numa área ampla, numa área restrita? É alguma coisa vinculada à saúde pública? Qual é o impacto disso na saúde pública? Você vai simplesmente destrinchar tudo que você pode sobre isso, tá? E aí, o que é legal? Eu fiz isso, gente, vocês não têm noção do quanto me ajudou na discussão da minha tese. Inclusive, porque eu fiz isso tão bonitinho, tão arrumadinho, eu consegui publicar um artigo só de revisão dos organismos que eu estudei na minha tese. Então, assim, sempre tente aproveitar o que você está fazendo, tá? Aproveitar não é assim no sentido, vou aproveitar aqui. Não, é tirar proveito daquilo. Você já vai estar se dedicando ali, você já vai estar fazendo aquilo no tempo que você está fazendo. Então, vira um produto, faz aquilo virar um produto, tá? Então, eu tenho artigos de revisão que eu publiquei da minha tese, que não necessariamente são com genética de populações, mas são artigos que surgiram justamente desse estudo direcionado que eu fiz. Eu levei isso muito a sério. Além de eu ter conseguido publicar esses artigos, eu tive elementos para fazer uma discussão top, ficou muito maravilhosa. Quando você faz esse levantamento, tá? Você consegue pensar em perguntas biológicas que são baseadas em elementos científicos. Não é um negócio que veio do puff do além. E porque talvez, aliás, eu julgo que essa seja a parte mais importante e completamente negligenciada pelas pessoas. Tudo que você for fazer, tudo, gente, tudo, tô falando sério, tudo. A análise, a seleção dos seus microsatélites, aqui a gente tá falando para os geneticistas de populações, né? Então, é isso. Os seus microsatélites, tudo que você for fazer vai ser ao redor dessa sua pergunta. Você vai namorar com ela e você vai casar com ela, entendeu? Aí você vai se dedicar completamente a responder aquela pergunta. Por isso que você tem que pensar muito bem, elaborar muito bem, entender muito bem, beleza? Porque ela vai nortear você. Inclusive, eu até sugiro sempre para os meus alunos lá do método DNA. Pega a sua pergunta de pesquisa, cola aonde você pode enxergar essa danada. Cola no guarda-roupa, não sei, cola na frente do seu computador, porque tudo que você fizer vai ser para respondê-la. Você é um investigador ou uma investigadora. Então, você vai elencar a sua hipótese, e para você fazer a sua hipótese, você tem que ter, sim, elementos científicos. Não posso pensar, o sol é vermelho, amarelo,
logo e começar a viajar na batatinha. Não é assim. Vai lá, pega os artigos, pega as questões biogeográficas envolvidas com o seu organismo, e aí traça os seus objetivos, beleza? Esse é o primeiro aspecto. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho aqui dessa figurinha do meu organismo de estudo que eu fiz na minha tese, tá? Que é uma palmeira que chama macaúba. Então, o que eu fui atrás da macaúba? Cara, macaúba é uma palmeira linda, maravilhosa, tá? Quais são os polinizadores da macaúba? Eu tô trazendo isso aqui só para vocês terem um insight do que vocês podem começar a pesquisar sobre o organismo de vocês. Quais são os polinizadores da macaúba? Quais são os dispersores da macaúba? Quem é o dispersor? Porque o dispersor está altamente relacionado com o fluxo gênico, né? O que eu posso fazer com a macaúba? Tem interesse econômico? Se tem interesse econômico, qual que é a aplicação? Aqui no meu caso era a produção de biodiesel e várias outras coisas. É aplicado para a comunidade local? Será que tem como produzir produtos para uso das pessoas, cosméticos? E a questão biogeográfica, como que foi? Aí você vai ainda pensar aqui no habitat dela, né, onde ela ocorre, beleza? Então a gente pode pensar em questões sobre fluxo gênico, diversidade genética, caracterização da diversidade genética, mas também associado a entender quais são os grupos genéticos que compõem aquelas populações, né? Esses grupos genéticos estão isolados ou não. A gente pode ter questões aplicadas para conservação, para entender complexos de espécies e assim por diante. Então, são várias coisas que vocês podem explorar dentro da genética de populações. E aí, como eu falei, tem uma aula que a gente fez aqui só sobre genética de populações. Vai assistir essa aula, porque ela também, associada a essas questões que eu tô falando para vocês, né, de caracterização da sua espécie, também te ajuda a pensar em perguntas, tá? Como eu disse, fluxo gênico, migrantes, caracterização dos grupos genéticos, caracterização da diversidade genética, como que está a distribuição dessa variação genética no tempo.